Inicialmente eu quero agradecer e cumprimentar a excelentíssima diretora da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, doutora Fabiana Pellegrino, pelo apoio, pela confiança, por acreditar nesse trabalho. Quero cumprimentar também o doutor Josafá por acreditar nesse trabalho, por ter dado todo esse apoio. Esse singelo trabalho que nasceu no TRE da Paraíba. E por falar em TRE da Paraíba, quero cumprimentar também e agradecer o doutor Rudival Gama do Nascimento, que é o nosso diretor da EGPB, e principalmente a pessoa que deu o apoio inicial para esse projeto, também que foi o Elci, que é o coordenador hoje, que está na Escola Judiciária. Se não fosse pelo Elci, também não teria acontecido, porque alguém precisava acreditar para eu falar pela primeira vez em nome do TRE da Paraíba. Então, graças a essa oportunidade que a Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba me deu, eu pude falar um pouquinho sobre isso. Porque é complicado, você chega e fala para o coordenador, eu quero falar sobre sistemas eleitorais. E o coordenador pensa logo, mas aquele monte de cálculo, ninguém vai querer te ouvir sobre isso não. Mas aí eu tive essa oportunidade e graças a Deus tem dado certo. Então, inicialmente, essa apresentação que eu sempre faço, cada apresentação que a gente faz ela é diferente. E eu sei que aqui tem algumas pessoas que já estiveram no encontro do TRE da Paraíba. Então eu queria só saber, para a gente ter uma ideia, quem esteve no encontro do TRE da Paraíba. Só para que eu tenha uma ideia. Então olha só, para todos vocês, essa palestra vai ser repetida. Então eu só queria apresentar inicialmente qual vai ser o formato, para que não fique muito cansativo para quem já assistiu e para que os outros também entendam a ideia que a gente vai passar aqui hoje. É uma palestra, é uma apresentação a respeito dos sistemas eleitorais. E o que foi combinado, o que foi acordado seria que eu passaria essa palestra para que vocês pudessem multiplicá-la. Só que eu não vejo como eu passar para que vocês multipliquem sem que antes vocês todos conheçam. Então eu queria pedir para vocês, principalmente para os que já assistiram, um pouquinho de paciência para que eu possa apresentar primeiro esse trabalho. Vou tentar fazer da mesma forma que nós fizemos lá, bem mais rápido, e depois a gente volta do começo, e aí sim vou mostrar os pontos mais importantes para que vocês possam multiplicar. A principal questão com relação à multiplicação é que cada pessoa tem o seu jeito de passar. Então, por mais que eu passe para vocês aqui, é claro que quando vocês estiverem aqui à frente, a apresentação de vocês vai ser pessoal. Ela vai depender de todo o conhecimento que vocês têm a respeito do assunto, aquilo que vocês tiverem lido, que vocês podem comentar. Mas o essencial e o interessante dessa palestra é que ela pode ser adaptada para qualquer público. Você pode falar para uma turma de advogados, para uma turma de juízes, para pós-graduandos, para graduandos, para eleitores a partir dos 15, 16 anos. Basta que eles entendam aquelas questões algébricas básicas, contas de divisão e multiplicação, basicamente, para que ele possa acompanhar com tranquilidade. E a ideia da palestra é traduzir de uma forma bem... Assim, é um tema que é bastante insípido, é um tema que é bastante áspero, para mostrar. E aí eu tentei converter isso de uma forma que seja bem simples para que qualquer um possa entender. Então, a ideia aqui é que qualquer um que, pegando essa palestra e seguindo tela a tela, passando as informações básicas, ele consiga, no final, gerar o choque que a gente quer gerar com relação ao nosso sistema. E essa é a ideia. É no final a pessoa ter aquele espanto, mas é assim mesmo que funciona? Essa que é a ideia principal. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, eu sei que muitos aqui já têm o conhecimento, sei que estamos repletos aqui de juízes, de diretores de escolas, mas eu queria mostrar para vocês como eu apresento essa palestra primeiro, da mesma forma que eu fiz no evento de João Pessoa. E aí mostrando como eu apresento, depois na próxima etapa a gente volta e faz de outra forma. Então eu sempre conto no começo da palestra o porquê. O porquê de eu ter pensado nesse material, o porquê de eu ter pensado em falar sobre sistemas eleitorais. E aí eu digo o seguinte, eu sempre conto que eu vinha de casa, às 7 horas da manhã, era a época de eleição de 2012, e aí ligando um rádio, num desses programas de debate político, estavam lá dois radialistas, dois entrevistadores, um político e um advogado. E aí eles recebiam várias ligações a respeito dos sistemas eleitorais, das questões políticas, de representatividade, várias questões, questionamentos de ouvintes que ligavam e questionavam ali naquele momento. Então, em certo momento dessa entrevista, ligaram questionando essa questão. Olha, mas essa história de uma pessoa que recebe muito voto, acaba atraindo, puxando e trazendo outros candidatos que receberam muito menos, como é que funciona isso? Um eleitor perguntou. E aí o entrevistador, ouvindo aquilo, falou assim, olha, realmente é uma questão muito interessante, a gente ouve o tempo todo, inclusive nós, radialistas, comentamos sobre isso, mas a gente não sabe explicar. Então, queria passar para o advogado que está aqui do lado, para que ele explique para a gente como é que funciona. Isso o advogado pegou e falou assim, não, realmente é complicado. E aí o radialista falou, não, mas olha, porque tem essa história do sistema proporcional, que tem vários cálculos, queria que você explicasse para a gente de uma forma que o ouvinte pudesse entender. Voltou para o advogado, é complicado. E aí o radialista, não, mas é porque o ouvinte precisa entender, porque eu acho que é importante o advogado. Não, realmente é muito complicado. E não explicava nada. Eu percebi que o advogado ficou de calças curtas, ele não sabia explicar. O radialista também entendeu e tentou mudar de assunto, de forma que ninguém percebesse, deixasse o advogado ali numa situação mais constrangedora do que ele já estava.
E aí eu comecei a pensar, será que realmente as pessoas sabem como funciona? E aí comecei a pesquisar ao meu redor. Procurar no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, saber, olha, você sabe como é que funciona? Eu queria que vamos discutir aqui como funciona o sistema proporcional. Vocês entendem o funcionamento real? Como é que aqueles segredinhos do sistema ali que ninguém conta? Você sabe exatamente como funciona? E aí eu percebi que os próprios servidores da Justiça Eleitoral não entendiam. E aí fui para a faculdade, tanto na especialização, quanto na faculdade, pagando a cadeira de eleitoral. E pasmem, mesmo na cadeira de eleitoral, ao menos da Paraíba e de Minas Gerais, cadeira de eleitoral na graduação, cadeira de pós-graduação em eleitoral, ninguém ensina sobre sistemas eleitorais. E aí comecei a perguntar para os professores, mas por que não ensinam? Eu disse, não, aluno de direito ele não sabe matemática. Se a gente começar a falar sobre isso ali, eles não vão entender nada, vai complicar tudo, não vale a pena. Já tentei, não valeu a pena, ninguém entendeu nada, confundiu tudo, não pude nem cobrar em prova. Vários professores disseram a mesma coisa. Então imagina, um sistema, uma matéria, um tema de extrema importância e ninguém fala sobre ele. E aí pensando nisso tudo, colhendo todas essas informações, eu pude perceber que se a gente for analisar, no máximo 1% da população, 1% do eleitorado brasileiro entende sobre os nossos sistemas. E se a gente colocar que 1% do nosso eleitorado representa 1.400.000 pessoas, a gente tem 800 mil advogados no Brasil, e aí, partindo do pressuposto que aquele advogado não sabia, e aí a gente já pensa, acho que nem 1% então, né? Se um advogado também já não sabia, aí fica todo esse questionamento. Mas por que esse sistema é tão complicado? Será que realmente é tão complicado assim? E por que é tão complicado? A questão é que no Brasil, enquanto em vários outros países a gente tem apenas um método de escolha, no Brasil a gente tem vários. E aí eu queria só fazer uma contextualização para vocês, e depois vocês vão perceber que essa parte aqui geralmente eu nem mostro nas apresentações. É aquilo que eu disse, cada apresentação é de uma forma. Apresentações mais simples para alunos de até oitava, até terceiro ano, depois apresentações para graduandos, e em cada um é adaptável a palestra. Depois eu vou falar, inclusive, sobre o sistema que a gente utiliza. Então, os sistemas eleitorais, os mais comuns utilizados no mundo. Falando rapidamente, a gente tem o método Hare, que é criado por esse Thomas Hare, é utilizado em vários países da Europa hoje, utilizado na Inglaterra ainda para pequenas comunes, na Irlanda. O método Jefferson, criado exatamente pelo presidente americano, terceiro presidente lá, o Thomas Jefferson, foi utilizado nos Estados Unidos até 1840. O método de Hond, em Portugal eles falam de Hont, método Hont, eles falam Hont. Em outros países, eles tipo Holanda, por exemplo, eles costumam, antes do nome principal do sujeito, eles colocam esse D. Então, de Hont. Mas se vocês pronunciarem Hont, é a forma como usam em Portugal. Então, em Portugal usam o método Hont. A cota Drup é utilizada em alguns países também, que é uma variação do Hont. Essa Hagen-Babischoff, que é uma variação do cálculo de maior média. Mas olha, percebam, aqui são só alguns. Hoje, se a gente fosse elencar e diferenciar um por um, a gente tem em torno de 300 métodos no mundo hoje. Então, muitas vezes, eles pegam o método Hare e fazem uma adaptação com o método Jefferson. Então, são várias opções aqui. Bom, e vários países desses aqui, Portugal, por exemplo, ele utiliza simplesmente o método Hont puro. Então, fica bem simples, porque quando você pega os cálculos, você faz a eleição e pega todos aqueles dados, você joga no método Hont, rapidamente você tem o resultado e sem tanta complicação. Mas quais são os problemas? O problema é que se eu perguntasse no Brasil, qual é o método que utiliza? Qual é o método utilizado no Brasil? A gente não tem uma resposta, porque ele pega um pouquinho de cada um. É difícil até de você saber exatamente naquele momento do cálculo qual é o método que está sendo utilizado. Porque se você pega as leituras de Assis Brasil, de Walter Costa Porto, de todos aqueles autores mais ou menos contemporâneos da criação desses sistemas, eles não dão justificativa para a criação do sistema. Eles simplesmente criaram, fizeram adaptações, muitos com influência francesa, influência europeia, mas não tem justificativa. Então não se sabe especificamente de onde veio o sistema eleitoral brasileiro. A gente não tem ideia. Toda leitura que eu peguei para fazer, em várias leituras, inclusive leituras de Blondel, de autores estrangeiros, o próprio Blondel, quando ele esteve na Paraíba em 1952, ele disse que o sistema brasileiro era um sistema único, já era o sistema atual. Ele disse, olha, nunca vi um sistema dessa forma, não existe no mundo. Depois de 1975 veio a Finlândia acompanhando o Brasil. Mas o interessante, se a gente fosse fazer uma retrospectiva histórica, a gente tem lá, antes de 32, que eram vários os métodos utilizados também, né, lei dos círculos, vários outros que eram majoritário, até terceiro, quarto turno. E aí, em 1932, vem o nosso primeiro código eleitoral, chamado de Código Assis Brasil. Esse primeiro código eleitoral, o que ele introduziu? Ele introduziu, na primeira etapa de cálculos,
uma parte interessante. Ele trouxe o método Hare. Então, aquele primeiro método, ele incluiu na primeira etapa dos cálculos. Mas só que na segunda etapa dos cálculos, ele simplesmente transformou em majoritário. Então, você tinha na primeira etapa, quem conseguia atingir determinado número de votos era eleito. Aqueles que não conseguiam, eles eram escolhidos de forma majoritária na segunda etapa. Então, em 1932 ficou esse sistema. Já em 1935, o Vicente Hall ele tinha praticamente acabado de chegar de um exílio da França. E na França havia muita discussão a respeito dos sistemas eleitorais ainda utilizados e ainda em discussão. Então ele, com essa influência, ele veio e trouxe várias modificações. Para essa etapa aqui, ele alterou algumas etapas aqui do Código de Assis Brasil, que já era utilizado no Rio Grande do Sul desde 1913, e nessas alterações ele simplesmente, olha, nessa segunda etapa, vamos tirar essa parte majoritária, porque a gente não pode misturar sistemas proporcionais e majoritários. E aí o que ele fez? Ele tornou o sistema totalmente proporcional. E nessa modificação, a gente ficou, na primeira etapa, método Hare, na segunda etapa, método Ronte. E até então ainda havia discussão do que se fazer com sobras. Porque esse aqui é o grande problema. O grande problema da discussão de todos os sistemas hoje é o que se fazer com a sobra. Quando se fala em métodos proporcionais, a grande dúvida é o que fazer com a sobra. E aí vem a terceira grande alteração, que foi a Lei Agamenon-Magalhães, que foi uma alteração praticamente realizada para a Constituinte de 46. Eles criaram uma forma de escolher essa Assembleia Constituinte, de forma que o grande partido da época ele ficasse com a maioria da representação e eles conseguissem alterar a Constituição, fazer aquela Constituição da forma como eles bem aprovessem. Então foi praticamente uma alteração de encomenda essa Lei Agamenon-Magalhães. Quando vem 1950, acontecem algumas alterações com relação a 35, porque em 35 ainda havia a possibilidade de você escrever o nome do seu candidato, colocar uma linha e depois escrever o nome de outros 7. Ainda tinha essa questão. Você escrevia o nome dos candidatos que você quisesse eleger. Já em 1950 eles alteram isso e você simplesmente escrevia o nome de um candidato apenas. Apenas aquele candidato. E aí copiaram a ideia do método Hare, que era chamado de voto único e transferível, em lista aberta. E aí ao final vocês vão perceber que não tem nada disso. Nós não temos lista aberta e o nosso sistema de voto único e transferível, que foi copiado do método Hare, não tem nada a ver com o método Hare. Então fizeram uma bagunça tão grande que criaram a maior jabuticaba do Brasil. É um método único que tem suas vantagens e tem seus problemas, mas é único no mundo. Depois disso, a única alteração que a gente teve praticamente foi no Código de 65, praticamente não mudou nada com relação aos sistemas eleitorais, adaptaram algumas coisas e tiraram, por exemplo, aqui ainda não alteraram a questão dos votos nulos, mas as modificações aqui foram mínimas. Praticamente hoje a gente ainda usa as alterações de 1950. E a última alteração foi quando tiraram dos cálculos os votos brancos, porque eles faziam parte do cálculo de quociente, entravam também os votos brancos. Em 97 já havia sido alterado isso em 88, mas só valeu para as eleições majoritárias, e quando vem em 97, olha, para todo mundo, votos brancos não entram em nenhuma etapa da contagem. Foi a última alteração com relação ao sistema. Mas percebam que desde a aplicação do nosso sistema até a data de hoje, muito se discutiu sobre as alterações, sobre os problemas, mas a gente ouviu pouco sobre estudiosos dizendo sobre os problemas do sistema atualmente em uso. Então, são poucos estudiosos poucos debates a respeito do sistema eleitoral. Ainda ontem, o próprio Tiago passou para a gente na nossa lista, dizendo que no Senado aprovaram o voto distrital. Mas olha, quem ouviu falar de discussão a respeito do sistema eleitoral proporcional distrital? Alguém ouviu discussão? Eu não ouvi discussão nenhuma. Não chamaram a sociedade, não chamaram a OAB, não chamaram especialistas em direito eleitoral, não chamaram as EGES, simplesmente aprovaram o voto distrital. Agora, o grande problema do Brasil é que toda alteração política que é feita, a primeira coisa que você tem que se perguntar, a primeira coisa que pelo menos passa na minha cabeça, quem está sendo beneficiado com essa alteração? Esse é o grande problema do Brasil hoje. A gente sempre se pergunta quem está sendo beneficiado, porque a gente está sempre com o pé atrás. Então, houve essa alteração do distrital. Se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouquinho tanto do distrital quanto do distritão, porque eles também são cheios de problemas, vários problemas. O primeiro problema do distrital já é a questão da geografia. Esse é o principal problema, que ainda simplesmente disseram que o TSE é que faria a questão da divisão dos distritos. Mas esse é o pior problema, que gera o famoso gerrymandering. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, essa primeira parte é só para contextualizar. Ela não tem que estar presente na palestra de vocês. É claro que aqueles que quiserem aprofundar, eu passo toda a bibliografia que eu utilizei para chegar a essas conclusões. Walter Costa Porto é excelente, vários outros autores brasileiros que são excepcionais, mas tem muito material interessante também, estrangeiro.
Mas quando eu apresento a palestra, a primeira pergunta que eu faço, você sabe votar? E aí a grande maioria, principalmente quando são adolescentes, eles dizem, para apertar a urna lá, claro que eu sei, quem é que não sabe isso? Isso é fácil demais e tal. Mas a questão aqui em discussão não é exatamente essa, a urna. A questão é, será que a gente sabe para onde nossos votos vão depois que a gente os insere nas urnas? Então essa é a discussão. Então eu lanço algumas questões, para que eles já fiquem, para que os ouvintes já fiquem intrigados. Os pontos em discussão. Vamos falar sobre os sistemas eleitorais, o majoritário e o proporcional, o voto nulo e o voto branco, quais são as diferenças, porque ainda existe aquela discussão a respeito de mais de 50% de votos nulos anular uma eleição. A questão do voto de protesto, será que teria validade? Quais são as consequências do voto de protesto para o sistema? E a pergunta que é tema da palestra, será que no Brasil seria possível votar em Maria e eleger João? Será que é possível isso? Eu voto em uma pessoa, mas meu voto vai para outra? Será que eu tenho condições de controlar para quem foi o meu voto? Essa era exatamente a ideia do método Hare, quando ele chama de voto único e transferível. E aí vocês vão ver o que fizeram no Brasil com o nosso sistema. Outra pergunta, será que é possível que apenas 1/3 da população escolha o chefe do executivo? 1/3 da população? E aí são alguns termos interessantes, que são conceitos geográficos aqui, que a gente precisa passar para os ouvintes para que eles entendam a diferença entre população e povo, e a gente comenta sobre isso. E a questão lá do 241 do Código Eleitoral, será que mais de 50% dos votos nulos invalidam a eleição? Esse tema é tão complicado que em 2006 o ministro Marco Aurélio, dando uma entrevista para o Roda Viva, quando foi perguntado sobre isso, ele falou, não, realmente o artigo 241 ele fala sobre isso, é possível sim, mas eu acredito que isso nunca vai acontecer no Brasil. Essa foi a resposta dele. Uma semana depois, a assessoria parece que falou, olha, o senhor falou isso, mas não é bem essa interpretação e tal. Aí numa outra entrevista ele já disse, não é bem assim, isso aí é uma questão jurídica, só quando os votos forem invalidados pelo tribunal, num julgamento de uma invalidade do candidato, é que vai gerar essa nulidade. Aí ele voltou atrás. Mas eu ainda tenho, inclusive eu tenho uma entrevista gravada aqui, para mostrar que se um ministro do TSE tem dúvidas, imagina para o eleitorado. É uma situação bastante complicada. E aí, qual é o impacto dos votos nulos e brancos para o resultado do pleito? Essa semana eu vi uma entrevista de uma assessora de comunicação de um tribunal do Brasil. E essa assessora de comunicação, quando foi perguntada sobre os votos brancos e nulos, perguntaram especificamente isso. Qual é o impacto dos votos nulos nas eleições hoje? Ela falou assim, olha, nenhum. Simplesmente os votos nulos e brancos são descartados, eles não entram na contagem. Não tem impacto negativo, eles não têm qualquer valor para a eleição. E aí a gente vai tentar ver se isso aí realmente procede, qual seria o impacto, se tem impacto. É uma questão interessante para se pensar, principalmente quando a gente vai responder isso aí. O voto deveria ser facultativo, que também está na agenda da reforma política. Querem, de todo jeito, acompanhar, em especial o Chile, que recentemente, agora em janeiro de 2012, é um dos primeiros países da América do Sul a tornar o voto facultativo. Né? Será que foi vantajoso para o Chile? Quais foram as consequências? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, então sempre que eu começo, não tem outro jeito. Eu tenho que começar de forma básica, indiferente da plateia, para contextualizar. Então eu sempre começo falando de alguns termos que são bem simples para os operadores do direito, mas que para a população eles ainda têm dúvida. Então eu falo de democracia indireta, democracia direta, cito quociente eleitoral, quociente partidário, falo por alto, porque depois nós vamos nos aprofundar em cada um desses termos. Então a primeira coisa é diferenciar a democracia direta de democracia indireta, vou passar rapidamente, porque eu sei que aqui para esse público não tem muito interesse, mas o que me interessa mais na questão da democracia direta e da indireta é que a gente vive hoje uma crise de representatividade, isso no mundo inteiro. Com relação à democracia indireta, a gente vive uma crise de representatividade. Ainda ontem eu estava vendo uma questão, tanto Portugal quanto França, eles não sabem mais o que fazer, porque a França nas últimas eleições tiveram 60% de abstenções. 60% de abstenções. Portugal teve 47%, parece, nas últimas eleições. Isso no mundo inteiro. Onde o voto é facultativo, a abstenção é gigante. Então, o Chile também teve esse problema. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas isso aí é consenso de todos os cientistas políticos do mundo. Existe uma crise de representatividade. E o grande problema é que o sujeito ele chega, ele vota, e depois ele só tem a próxima participação política dele na próxima eleição. Nesse interstício, nesse período, nesse ato de 4 anos de mandato, o eleitor não faz mais nada, absolutamente nada. Ele simplesmente votou, colocou o sujeito e deu um cheque em branco. E depois ele não participa de mais nada. Então isso existe uma grande crise. E os países um pouco mais desenvolvidos politicamente, com a democracia um pouco mais maturada, eles já perceberam isso. E o que eles começaram a criar? Começaram a criar sistemas, métodos que mesmo com a população gigantesca, seria impossível hoje colocar todo mundo numa praça e perguntar, querem hospital ou querem estrada?
Não dá para colocar 140 milhões de pessoas numa praça. Então, o que outros países começaram a fazer? Esse aqui, por exemplo, é uma iniciativa bastante interessante, de Estocolmo, é o DemoX. Eles fizeram o seguinte, eles criaram um partido, que é exatamente o DemoX, criaram um partido e esse partido ele não tem nenhum tipo de instalação física. Esse partido ele só funciona por meio da internet. E aí todos os eleitores eles são de grupos de internet, né, os filiados são de grupos de internet, tudo é discutido na internet, e agora conseguiram eleger a primeira pessoa, que é uma moça, ela tem seus 22, 23 anos, tudo que ela vai votar na Câmara, ela primeiro pergunta para todos os seus eleitores, o que vocês gostariam que fosse feito? Querem que construa a igreja, a escola, a estrada? Nesse tema, esse assunto é um assunto mais polêmico, não é só sim e não. Então vamos colocar para discussão, vamos criar grupos de discussão e aquilo que for de interesse da maioria vai ser o voto que nós daremos aqui nesse projeto. Então tudo é dividido com a população. Então isso trouxe uma quantidade enorme de pessoas para a participação política. Deixou de ser só aquela situação de votou e daí só apenas daí 4 anos tem a nova participação com o novo voto. Então é uma iniciativa excepcional que acaba um pouco com a democracia indireta ou semi-representativa, que é o que a gente tem no Brasil. Traz os eleitores para perto. Uma outra iniciativa interessante é essa da Estônia, que também eles fazem exatamente isso. Esse Tana Otsustan-mina, ele significa agora é a sua vez. Ele traz o eleitor para que o próprio eleitor vote cada um dos projetos do seu representante. Então é mais uma iniciativa interessante que volta para a democracia direta. Mesma coisa com o Senator Online, mesma coisa também, todos os senadores, os projetos de lei que eles vão colocar em votação antes pelo celular, a população faz a votação, olha, esse projeto não, esse projeto sim, e isso realmente é considerado na aprovação ou desaprovação de um projeto. E são várias as outras iniciativas. A Itália tem iniciativas parecidas, essa é uma iniciativa da Austrália, vários países do mundo já tentaram para isso. No Brasil, o mais interessante é que criaram um DemoX. O Pará, tem alguém do Pará? No Pará, criaram um DemoX no Pará. E eles começaram a coletar assinaturas para ver se eles conseguem registrar o partido. Só que o grande problema é que a estrutura legal no Brasil é totalmente diferente de onde ele foi criado originalmente. Então aqui eles vão ter que ter toda a estrutura física, eles têm que registrar o partido, têm que coletar as assinaturas, tem que ter 101 delegados, tem toda uma série de formalidades que talvez dificulte um pouco. Mas se o partido realmente for criado, vai ser bastante interessante porque hoje, principalmente os jovens, utilizam a internet para tudo. E talvez alguma coisa mais direcionada aos jovens, por um meio de comunicação feito na internet, talvez consiga atrair essas pessoas para participar de novo da política. Então, aqui mais interessante é que a gente sempre fala de urnas eleitorais como se a gente estivéssemos na vanguarda. Somos assim os pioneiros e os mais evoluídos em se tratando de eleições. Mas aqui é só informações a respeito da última eleição na Estônia, onde 30,5% da população votou pelo celular. Em casa, inclusive, olha só como o sistema é interessante, porque eles votam pelo celular e se ele se arrepender, a eleição dura 5 dias. Caso ele se arrependa, ele pode voltar atrás e trocar o candidato. Ah, não, eu acho que eu mudei de opinião, vou reverter. Ele pode reverter até o último dia do pleito, até o último dia da eleição corrente. Então vamos imaginar que a eleição fosse no domingo, até o sábado ele ainda pode trocar de candidato. E 30,5% aqui votou pelo celular. Outros aqui votaram pelo computador mesmo, pela internet. Mas lá já é possível. E aí eles sempre me perguntam, olha, mas as urnas eletrônicas não devem valer nada, porque os Estados Unidos não usam. Mas aí eu digo para vocês, cada país tem uma realidade totalmente diferente. Se a gente fizesse um sistema desse, o que ia acontecer? Se o sujeito pode votar até sábado, e são 5 dias, a partir da segunda-feira ele já ia atrás dos candidatos. Ó, vou votar em você, me dá R$100. Ó, tô votando aqui agora, ó, tá vendo? Ó, votei. Aí no dia seguinte, ó, vou votar em você. Já reverti o voto. Então, é claro, não são todos, mas tem grandes chances de que isso acontecesse. Então, cada país é de um jeito, não dá para trazer as iniciativas. E principalmente porque os parlamentares da Estônia não têm todos os benefícios que os parlamentares brasileiros têm. Então, eles não têm esse desespero para ser eleito, como muitos no Brasil ainda têm. Sonham como se fosse ganhar na loteria ser eleito para deputado federal ou para senador. Bom, com relação à democracia direta, indireta ou semi-participativa, a gente tem no Brasil a previsão constitucional, né, das únicas formas de democracia direta, partindo da própria população, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E a gente tem uma série de discussões se isso realmente seria formas de democracia direta, por causa principalmente da iniciativa popular. Praticamente hoje, a gente só tem uma lei que foi aprovada por iniciativa popular. A gente sabe que tanto a 9.041, né,
captação ilícita de sufrágio, esqueci agora o número da lei, mas a captação ilícita de sufrágio dizem, olha, não, a lei de captação ilícita de sufrágio foi criada por iniciativa popular, mas a gente sabe que hoje existe uma grande dificuldade de validar as assinaturas. Então o que acontece? Quando foram criar a primeira lei de iniciativa popular, chegaram e entregaram aquele bolo de assinaturas. Hoje passa um pouco de 1 milhão de assinaturas. Como validar aquelas assinaturas? Aí o TSE, os partidos pularam fora e jogaram para o TSE. O TSE não tem condições. E aí um dos próprios deputados compraram a lei. Eu disse, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu compro, né, eu vou ficar com essa lei, eu vou apresentar o projeto de lei, fica como se fosse iniciativa popular, mas a gente aqui na Câmara apresenta o projeto de lei. Como houve uma grande força dos bispos do Brasil, houve uma grande pressão popular também, acabaram aprovando, e a mesma coisa com a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa. Também, embora ela tenha toda essa pressão popular, essa iniciativa só valeu para dar pressão, porque os votos, as assinaturas nunca foram validadas. Como elas não foram validadas, não dá para dizer que foi por iniciativa essencialmente popular. Bom, então na democracia indireta a gente tem realmente que escolher alguém. E esse aqui é o grande problema. Aqui a gente tem que escolher alguém para decidir por nós. E aí a gente tem os grandes problemas. Essa forma de escolha. E aí vem as primeiras perguntas interessantes. Povo ou população? Qual que seria a diferença desses conceitos? Porque se a gente for analisar pelo próprio texto da Constituição, a gente tem um número de representantes de acordo com a população. Mas só quem pode escolher é o povo. Então, se você pega o artigo, por exemplo, o artigo 29, ele diz que o número de representantes ele vai depender do tamanho da população daquele território. Ele fala de população. Mas se você vai analisar, todo o nosso procedimento ele depende de cidadãos. Só quem escolhe é quem é cidadão. É quem tem aqueles requisitos do artigo 14, terceiro. Se tem o 14, terceiro, se ele é cidadão, se ele tem pleno exercício dos direitos políticos, se ele tem nacionalidade, se ele tem cidadania, se ele tem título eleitoral válido, ele faz parte do povo. Então tem essa grande diferenciação. Então a população seria um conceito geográfico, são todos os habitantes que estiverem em determinado território, e a questão de povo, que é um conceito mais restrito, ele exige um vínculo com o Estado. No Brasil, a gente considera que só faz parte do povo aqueles que têm esses requisitos que estão no artigo 14, terceiro. Então, só é cidadão quem tem título eleitoral. Nessa etapa aqui, é claro que a gente dá aquela valorizada na importância do título eleitoral, na importância da justiça eleitoral, e acaba aí fazendo já logo uma propaganda gratuita para a justiça eleitoral. Mas a gente seguindo, aqui eu vou aprofundando. Eu começo a diferenciar nesse momento os sistemas utilizados no Brasil. E aí a gente tem hoje basicamente majoritário e proporcional. E é aqui que eles estão tentando fazer as alterações para fazer com que o proporcional deixe de existir e a gente só tenha majoritário. Aqui tanto o distrital como o distritão, eles seriam majoritários também. Então eu faço uma diferenciação básica, explico aqui rapidamente quais são os cargos que são decididos por meio de cada um dos sistemas. E aí eu pergunto para os senhores, operadores do direito principalmente, esse sistema distrital que foi aprovado ontem no Senado, né, em primeira fase de votação, aprovado no Senado e enviado para a Câmara, ele altera especificamente aqui, os vereadores. Ele diz que nas cidades acima de 200 mil eleitores, né, vai utilizar o sistema distrital. E aí pergunta, será que teria que haver alguma mudança constitucional para isso? Alguma mudança na Constituição? Ou simplesmente legislação infraconstitucional? Para alterar para simplesmente os vereadores pularem para cá, para o sistema majoritário. Será que pode ou depende de PEC? Eles acham que depende simplesmente de legislação infraconstitucional. E se você for analisar, em momento algum a Constituição fala de sistema proporcional para vereadores. Analisando a Constituição, você vai encontrar que ela diz que os deputados federais e os deputados estaduais eles serão escolhidos por meio do sistema proporcional. Quando você vai procurar sobre vereadores, não tem nada. Não fala qual é o sistema de escolha de vereadores. Então, realmente, por esse prisma, não precisaria de alteração na Constituição. Mas é claro que eles poderiam dizer também que isso é norma de reprodução obrigatória, que depende, com certeza, lá na frente, eles poderiam dizer, num eventual ADIM, poderiam dizer, não, isso é norma de reprodução obrigatória, então o município ele tem que repetir, ele tem que reproduzir, e de qualquer jeito precisaria de uma PEC. Aqui é aquela diferenciação clássica, 200 mil eleitores, né, até 200 mil eleitores, menos de 200 mil eleitores, aliás, apenas um turno, mais de 200 mil eleitores, 2 turnos. Essa é a diferenciação que todo mundo sabe, não tem muito o que dizer sobre isso. Mas o que eu quero que vocês atentem é simplesmente isso. Aqui a gente fala o tempo todo de eleitores, ou seja, né, parte do povo, cidadãos. Então aqui eu sempre mostro esse exemplo, porque aqui eu vou caminhando devagarinho para conduzir os ouvintes até onde eu quero chegar.
só que eu preciso levá-los. Eles precisam ficar atentos e serem levados até o momento que eles... Não, realmente. Então, olha, com relação aos candidatos ao cargo de prefeito num município com menos de 200 mil eleitores, se eu disser que João tem 30% dos votos e Pedro tem 29% dos votos e Paulo com 41%, num município com menos de 200 mil eleitores já dá para dizer quem é que venceu essa eleição. Quem seria o vencedor? Paulo, com 41%. É exatamente isso que eles querem fazer para o sistema proporcional no distrital. Colocar simplesmente majoritário também para vereadores. Então, a gente tem Paulo eleito. Com mais de 200 mil, a gente tem simplesmente João com 30%, Pedro com 29%, Paulo com 41%. O que acontece? Acima de 200 mil eleitores. Pronto, segundo turno. Então vamos para o segundo turno e aqui a gente sabe quem venceu. Certo? 51% dos votos, Paulo venceu a eleição, eleito. Bom, aqui a gente sabe que o vencedor sempre vai ser no segundo turno aquele que alcançar, porque a maioria é relativa, aquele que alcançar mais da metade dos votos válidos. Aqui a gente poderia falar sobre vários problemas, dependendo do público, eu poderia falar nesse momento aqui sobre vários problemas que ocorrem nesse sistema majoritário. Poderia falar, por exemplo, sobre o efeito spoiler, que faz com que, nesse tipo de eleição, sempre tenda a dois únicos partidos, ao bipartidarismo. Isso não sei o que estou dizendo, são modelos matemáticos que dizem que sempre que houver um sistema de maioria relativa, no final vai tender para dois partidos. É o chamado efeito spoiler. Mas aí a gente teria que aprofundar muito, teria que ser mais uma pós-graduação, porque eu teria que demonstrar por meio de cálculos. E por meio também, por questões práticas também. Bom, mas continuando, a gente vai aprofundando, e aí eu sigo aprofundando. Vamos falar um pouquinho do sistema majoritário para a gente chegar onde eu quero, que é responder essa questão. Um representante do cargo majoritário é escolhido pela maioria da população ou pela maioria do povo? Com relação àqueles conceitos que eu já apresentei antes, já é possível responder. Então a gente já sabe que é sempre pela maioria do povo. Mas qual que é a intenção de mostrar isso? A intenção é exatamente essa. Vamos imaginar um exemplo prático aqui. Eu tenho uma população com 9.449, população com 9.449 pessoas. Então, isso é o tamanho da população de acordo com o censo de 2012. Dentro dessa população, eu tenho 7.065 eleitores. Esses têm título eleitoral válido, estão aptos a votar. Se a gente continua, eu tenho na eleição 1.639 abstenções, simplesmente não quiseram participar. Eu tenho 349 votos nulos, que são chamados não voto, e tenho 96 votos brancos. Vamos fazer as contas? 7.065 menos os votos, menos as abstenções, menos os nulos, menos os brancos, eu tenho 4.981. O que significa esse 4.981? É exatamente o número de votos válidos que a gente tem na nossa eleição. Então são 4.981 votos válidos. Então, tendo 4.981 votos válidos, a gente vai ter, se houver dois candidatos, a gente vai ter sempre maioria relativa. Então é a metade disso mais um. É o que a gente diz, né? Mas se a gente dividir a metade disso mais um, a gente vai ter uma dízima. Então, tecnicamente falando, seria, ao invés de metade mais um, o certo, no meio acadêmico, a gente falar o primeiro número inteiro acima da metade. Esse é o termo correto a se dizer nessa fase. Mas nesse caso aqui, a gente teve, nessa situação, o prefeito eleito com 2.533 votos. E olha que interessante que isso é um caso real, de Água Branca, na Paraíba. E o mais interessante é que eu trabalhei nesse município em 2008. E trabalhando nesse município, eu sempre gosto de conversar com as pessoas. E conversando com o taxista, a primeira coisa que ele me disse é o seguinte: olha, aqui não tem jeito. A gente tem duas famílias fortes aqui e não tem solução. Ninguém tira esses dois. Eles sempre revezam. Cada ano é um, cada ano é um. Então, o prefeito lá foi eleito com 2.533 votos. Eu fiquei curioso com isso e fui analisar. 2.533 votos. Então, vamos ver. A primeira pergunta que eu faço, né, respondendo aquela primeira pergunta, será que é possível que apenas um terço da população escolha o prefeito da cidade? Então, vejam que é exatamente esse caso de Água Branca. Mas isso não é um caso específico de Água Branca. Isso acontece em todos os municípios brasileiros hoje. Geralmente, um terço apenas escolhe, um terço da população é quem escolhe o representante. A gente tem aqui um representante governando para todos, mas representando apenas 26,8%. E percebam que hoje a gente tem em alguns municípios, em alguns lugares, em alguns países onde instituíram o voto facultativo, a gente tem uma representatividade de 12%. 12% das pessoas escolhem quem vai representar o todo. E existem grandes chances de que isso aconteça no sistema distrital. Porque cada vez mais no sistema distrital, a gente vai ter sempre disputa de bipartidarismo. E o grande problema do sistema distrital é que ele é de maioria relativa. Então vamos imaginar que dê sempre 49-51, 49-51, 49-51, 49-51, o resultado final.
bem disputado, 49-51. Sempre quem ficou com 51 vai vencer. Então a gente vai ter uma Câmara que representa 100%, mas que só tem 50% de representatividade. O sistema distrital sempre tende a isso. Mas aqui a gente tem 26,8%. Será que é um caso só de municípios pequenos? É exatamente também, eu vou mostrar os cálculos mais para frente, é exatamente o caso hoje da eleição federal, da eleição para presidente da República. A gente tem hoje uma representatividade de 30%. A gente tem uma governabilidade, ela governa 100%. As decisões dela não vão afetar só esses daqui. Ela governa para todo mundo, mas os que escolheram, apenas 26% ou 30%. Mais para frente a gente vê os cálculos. Então esse é o grande problema e é isso que faz com que a gente tenha que lutar com relação... Aqui só demonstrando que 94% dos municípios paraibanos possuem menos de 30 mil eleitores e isso, verificando, aconteceu em praticamente todos eles. Representatividade de 30%. 30% da população é quem escolhe quem vai governar para todos. Bom, então qual seria a influência, partindo dessas informações, qual seria a influência dos votos nulos, brancos e das ausências nas eleições? Vamos analisar o mesmo caso de Água Branca, onde a gente tem 9.040, repetindo tudo, né? 9.449 pessoas, 7.065 cidadãos, 1.639 ausentes, 349 nulos, 96 brancos. Votos válidos, 4.981. A metade, o primeiro número inteiro, a partir da metade, 2.491. Entre dois candidatos, quem alcançasse 2.491 seria eleito com essa participação popular aqui. Agora vamos ver como ficaria se a gente não tivesse ausentes, é lógico que é utópico. Se a gente não tivesse ausentes, não tivesse nulos, não tivesse brancos, percebam o quanto a gente teria a mais de votos a mais necessários para que o sujeito conseguisse ser eleito. Ele precisaria de 3.533 votos. Então a representatividade é muito maior. Mas aí tem um problema. Uma outra análise que eu gosto de fazer é que aquele mesmo taxista que disse que lá na cidade dele não tinha solução, analisando friamente os dados, dá para perceber que 2.533 votos elegeram o primeiro lugar, o prefeito da cidade. O segundo lugar ficou com 2.488, que dessa vez era adversário, não era o mesmo primo. A diferença é de 84 votos. Entre o primeiro e o segundo lugar, 84 votos. E o mais interessante é que se juntar nulos, brancos e abstenções, a gente tem 2.084. Bastava esses 84 aqui, 85, né? 85 pessoas para reverter o resultado dessa eleição. A mesma coisa é no Brasil hoje. Nós tivemos 38 milhões de pessoas que simplesmente resolveram não participar, entre nulos, brancos e abstenções. 38 milhões. E tivemos uma diferença do primeiro para o segundo de menos de 3 milhões. Um pouquinho só de voto. Então, é possível com participação. Só que o grande problema é que precisamos educar. E aí vem a principal pergunta. Será que o voto deveria ser facultativo? A diferença era menor ainda? Naquele caso, você fez as contas ali? Bom, bem, eu falei no começo que o pessoal da área de direito não sabe fazer conta, né? Pode ser que eu também tenha me enganado. 488 para 500, faltam 12. 12 que estão passando. É menos ainda, né? É verdade. Eu errei aqui alguma coisa nas contas. Mas vocês relevem aí, porque eu falei no começo que o pessoal da área de direito não sabe fazer conta. Mas foi engano. Pô, mas não precisava te contar. Agora você queimou meu filme. Agora você queimou meu filme. Se ficasse só com direito, eles iam perdoar. Mas eu já vi, só para ilustrar, eu já vi situações que o somatório de abstenções, mais brancos e mais nulos, era maior do que o total de votos do eleito. Ou seja, se todo mundo que deixou de votar por algum motivo, ou por protesto, ou porque não está contente com os candidatos, por exemplo, se votasse num candidato C, digamos assim, que não era nem candidato, teria eleito essa pessoa. Nós tivemos exatamente essa situação para o primeiro turno, presidente. Porque nós tivemos em primeiro lugar né? Em segundo lugar a Aécio, em terceiro lugar nós tivemos exatamente os não votantes, né? Os alheios. Porque a Marina só ficou em quarto lugar. Então, se juntar toda a não participação, a gente teve mais votos que a própria Marina. Se não votante é descontente, lançasse lá Macaco Tião, todo votasse Macaco Tião, teria ganho da disputa. Exatamente, praticamente. Então é uma situação complicada, mas isso depende, isso é um problema no mundo inteiro. É exatamente por causa da representatividade, essa crise da representatividade. Mas aí pensem bem, se a gente tornasse o voto hoje facultativo, olha, isso aqui é simplesmente um modelo, não dá para eu ter certeza. O que eu falo aqui com relação a essas informações é exatamente o que tem ocorrido pelo mundo e principalmente com relação ao que aconteceu no Chile de 2011 para cá. Então, aqui é um modelo onde se a gente tivesse 6 mil ausentes, eu simplesmente altero aqui para 6 mil ausentes, a gente precisaria de seriam 620 votos válidos e a gente teria um prefeito eleito com 311 votos. Então, bastaria que nessa cidade de Água Branca a gente tivesse 6 mil ausentes
para a gente colocar, com 311 votos, a gente conseguir escolher o prefeito de uma cidade. E por incrível que pareça, 311 é exatamente o número de comissionados que essa prefeitura tem. Então seria bem fácil para aquele prefeito se manter no poder. Ele ou qualquer um dos grupos dele. Então, olha, exatamente o que aconteceu no Chile. O Chile vinha com mais ou menos 20% a 30%, porque o sistema é bem diferente, eles vinham com 20% a 30% de abstenções nas eleições e, de repente, tornaram o voto facultativo e, nas últimas eleições, gerou uma informação preocupante. Praticamente 60% da população simplesmente se absteve de participar. E aí alguns críticos dizem o seguinte, não, isso aí, na verdade, não foi um efeito simplesmente de abstenção. Foi todo um efeito da própria forma como eles conduziram a reforma política deles. Porque antes eles tinham uma inscrição eleitoral facultativa e, de repente, eles tornaram essa inscrição automática. Com isso, eles geraram 5 milhões a mais de eleitores. E esses 5 milhões a mais de eleitores, nessa primeira eleição, não participaram. Então, existem várias teorias para justificar esses 60% de abstenção. Porque eles querem justificar, alguns querem justificar de toda forma, que o voto facultativo é a melhor opção na democracia, exatamente porque é ela que vai dar a plenitude da democracia, inclusive porque ela dá para o sujeito a opção de participar ou não. Eu concordo com essa tese, mas o grande problema, a grande questão que sempre devemos perguntar nessa apresentação é a seguinte, será que estamos preparados para ter um voto facultativo no Brasil hoje? Será que as pessoas têm ideia das consequências para decidir pelo voto facultativo? Eu nunca respondo a esses questionamentos, eu passo as informações para que cada um tire suas conclusões. Mas aqui, se a gente tivesse uma abstenção maior, a gente teria cada vez menos representatividade. E aqueles que já têm os seus currais eleitorais teriam maior facilidade para se eleger, com certeza. Então, um sistema proporcional. Aí vem aquela última pergunta. Mais de 50% de votos nulos anulam a eleição? A do ministro Marco Aurélio. Eu trago 224, falei 241, né? Mas é porque a noite inteira sem dormir, gente. Eu saí de João Pessoa, era 3 horas da manhã, até agora ligado direto. Então não é 241, é 224. Se a nulidade atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais do Estado, nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. E o tribunal marcará dia para nova eleição. Se a gente fizer uma leitura fria do texto, percebam como ele engana. Olha só, se a nulidade atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição. Leva a gente a entender, a concluir que realmente se todo mundo votar nulo, anula a eleição. Só que o grande problema, que isso já está mais que batido, várias decisões do TSE, que esse 224, inclusive pela própria topologia e a capitulação do artigo dentro do Código Eleitoral, ele se refere à anulação judicial. O candidato que teve indeferido o seu registro ou praticou qualquer tipo de conduta que gerasse a cassação do registro, aí sim ele tem aqueles votos considerados nulos na urna eletrônica. Existe uma diferenciação aqui, porque os votos nulos para o processo para os candidatos majoritários ocorrem de uma forma e para os candidatos proporcionais de outra. Para os candidatos majoritários aqui, a gente teria aquela nulidade, os nulos, que se atingirem mais de 50% dos votos, a gente anula a eleição e faz outra, majoritária. Já para o proporcional, no 175, se eu não me engano, parágrafo 4º, ele diz que os votos simplesmente não entram na urna. E olha que interessante, o candidato tem o seu registro que vai seguindo pela Justiça Eleitoral desde a zona eleitoral. Chegou no TSE, só que as eleições acontecem antes do TSE julgar. E até o TSE ele ainda estava sub júdice. Ele vai concorrendo, faz propaganda, faz tudo. No TSE está sub júdice. Mas só que a legislação eleitoral, no 175, parágrafo 4º, ele diz, alterado pela 12.034, parece que é artigo 16, ele diz exatamente o seguinte, se o candidato estiver sub júdice e a eleição ocorrer, os votos dele sendo proporcional não entram no cômputo das urnas, não entram no cálculo. Então, para calcular o quociente, aqueles votos daquele candidato sub júdice não entram. E aí o TSE julga depois, às vezes 2 meses depois. Aconteceu na Paraíba isso, e a gente teve um maior problema para resolver, porque o TSE só foi julgar 3 meses depois, e o grande problema é que deferiu o recurso. Quando deferiu o recurso, reverteu toda a situação, e a gente já tinha uma situação já formalizada. A gente tinha deputados trabalhando na Assembleia, já tinham tomado posse, toda essa situação, e aí de repente, aqueles votos que estavam excluídos das urnas do candidato proporcional, do deputado, eles voltam para o sistema, e aí a gente faz o recálculo do quociente. Quando faz o recálculo do quociente, quem estava por um partido perde a cadeira. E quando ele perde a cadeira, claro, ele se revolta. E aí mandado de segurança em cima de mandado de segurança, simplesmente por causa dos termos utilizados. Queriam de qualquer jeito utilizar as mesmas formalidades do processo daquele processo que a gente faz
lá quando a gente faz a própria finalização dos cálculos. Então eles queriam que seguisse o rito direitinho e tal, mas ali não era, a gente não estava fazendo a apuração, a gente estava simplesmente fazendo o recálculo. Então é interessante isso. Mas com relação a essa discussão de voto facultativo e voto nulo, existem hoje no grupo do Facebook pelo menos 40 grupos falando só sobre voto nulo. Criaram vários comitês de participação, no interior de São Paulo eu vi vários, que eles fazem assembleias só para discutir votos nulos. E aí juntam aquela galera toda simplesmente para combinar e votar nulo. E qual que é a teoria deles? Ninguém me representa. Se ninguém me representa, eu não vou participar disso. Outra tese que eles apresentam é a seguinte: se a gente votar nulo, pelo menos a gente vai chamar a atenção da Assembleia. Vamos chamar a atenção da Assembleia, ou da Câmara, ou do Senado. Então vamos todo mundo votar nulo para ver se a gente chama a atenção para que eles façam a reforma política. Mas será que eles teriam interesse em fazer qualquer tipo de reforma? O voto nulo levaria que essas pessoas tivessem esse interesse? A quem o voto nulo beneficia? Se você imaginar o seguinte, são 100 votos válidos, são maioria relativa, 100 votos válidos, alguém precisaria chegar a 51 para ser eleito. Se ao invés de 100 votos válidos a gente tiver 50, só vai precisar de chegar a 26. Fica mais fácil ser eleito. Se fica mais fácil ser eleito, os candidatos vão se preocupar quando alguém vota nulo? Acho difícil. Mas aqui eu faço só uma contextualização bem humorada a respeito dos votos nulos, é uma coisa bem rápida, para que dá uma quebrada, inclusive, no clima. Essa história de voto nulo no Brasil é bastante antiga. O primeiro candidato, naquela época ainda que era possível escrever os nomes nas cédulas, o primeiro candidato que chamou a atenção com relação ao voto nulo foi o Bode Ioiô. Em 1922, foi o candidato mais votado nas eleições para o cargo de vereador em Fortaleza, nessas eleições aqui. Então foi o mais votado, foi o Bode Ioiô. Por que ele era tão famoso? Ele subia e descia uma principal avenida da Zona Boêmia, e sempre que davam cachaça para ele, ele corria atrás das moças de vestido e levantava o vestido delas. Então os rapazes dos barzinhos ali, eles ficavam atrás do Bode Ioiô. Porque se passasse uma moça de vestido, o Bode Ioiô levantava o vestido. E o bode ficou tão famoso que hoje ele está empalhado no Museu do Ceará. Quem foi de Fortaleza aí? Já visitou alguém de Fortaleza? Ninguém de Fortaleza? Já visitou o Bode Ioiô? Pronto, está lá empalhado, famoso lá, foi o mais votado nas eleições de 1922. Em 1955, já imitando o Bode Ioiô, vem o Bode Cheiroso, eleito vereador em Jaboatão dos Guararapes, com 400 votos. O Cheiroso era famoso porque ele ia de um ponto ao outro, de trem, ele subia no trem, ia até certo ponto, descia e ficava passeando de trem o dia todo. Ficou famoso também. Em 59, Rinoceronte Cacareco, eleito vereador de São Paulo com 100 mil votos. Havia nessa época uma grande discussão a respeito de quem ficaria com esse rinoceronte, porque ele tinha sido emprestado do Zoológico do Rio de Janeiro para a inauguração do Zoológico de São Paulo. Só que houve uma discussão tão grande a respeito da devolução, porque o Zoológico de São Paulo não queria devolver, que alguns, por brincadeira, começaram a fazer propaganda para ele. E aí essa propaganda, já aproveitando o Ibope que tinha dado, essa propaganda fez com que ele conseguisse 100 mil votos. E aí é lógico que o Zoológico de São Paulo rapidamente recebeu uma ordem lá para devolver esse rinoceronte, porque ele era um concorrente muito forte. Então tá aí. E o mais interessante é que saiu na revista Time. É melhor eleger um rinoceronte que votar em um asno. Isso é capa da revista Time na época, porque ele teve 100 mil votos. E aí o macaco Tião, esse está no Guinness, é o terceiro mais bem votado para prefeito no Rio de Janeiro em 88, com 400 mil votos, 9,5% dos votos totais. E o mais interessante é que o principal concorrente dele, que era o Marcelo na época, não podia chegar perto do macaco Tião, era só com ele, era uma cisma, os dois eram adversários, né? Que o macaco Tião pegava as fezes e jogava no Marcelo. E aí o pessoal da revista Caceta, percebendo isso, olha, os dois já são adversários por natureza, começaram a fazer propaganda para o macaco Tião. E aí o macaco Tião conseguiu uma quantidade absurda de votos, 400 mil votos, e o pessoal da revista Caceta divulgou. Melhor candidato porque já nasceu preso. E já colocaram lá na revista Caceta de 88. Então percebam que dizem que o macaco Tião morreu 6 anos depois, porque ele ficou bastante triste porque começaram com essa história de urna eletrônica e ele não ia poder se eleger mais. Na verdade morreu de diabetes. Então a grande questão é esse problema dos votos nulos. Será que o voto nulo é um voto válido de protesto, como protesto? A quem ele beneficia? Então essas informações são importantes para que o próprio ouvinte ele tire suas próprias conclusões. Hoje a gente tem vários problemas com relação à nulidade, à abstenção e os votos brancos, porque eles geram exatamente essa crise de representatividade. A gente tem alguém que foi eleito por 25% ou 30% dos eleitores, mas que representa todo o eleitorado, toda a população. Então aqui são as eleições de 2010, onde a gente teve 30 milhões de pessoas que foram alheias à votação, e a gente tem as eleições de 2014, onde 38.798.000 pessoas foram alheias à votação.
simplesmente não resolveram participar, se abstendo, votando nulo ou votando branco. Então, o grande desafio com relação a isso aí, esse sistema majoritário, é exatamente isso, conscientizar a população quanto à influência da não participação. E aí, quando perguntam, o voto nulo, ele tem algum valor? O grande valor do voto nulo é o valor negativo. Quanto mais pessoas votam nulo, votam branco ou se abstêm, maior é a crise de representatividade, maior é a situação, maior é a chance de acontecer de uma pessoa com baixíssima representatividade governar 100% da população. Então, com relação ao sistema majoritário, seria isso, e aí a gente entra no sistema proporcional. A primeira coisa que eu faço no sistema proporcional é demonstrar os candidatos de uma eleição simulada que a gente faz. Então, eu já queria apresentar os candidatos para vocês e já queria que, ao mesmo tempo, vocês escolhessem. Aqui a gente tem Madre Teresa, Lampião, Hitler, Bispo Macedo, Chico Xavier, Pelé, Neymar, Padre Marcelo e Bozo. Esses são os nossos candidatos da eleição simulada. Assim que eu mostro os candidatos, eu peço que todas as pessoas, todos os ouvintes, eles peguem papel e caneta, porque eu vou mostrar etapa por etapa como são escolhidos no sistema proporcional. E aqui eu já, é claro, contextualizo, olha, no sistema majoritário a gente já entendeu que basta a maioria relativa ou maioria absoluta. Já que no sistema proporcional é um pouquinho mais complicado, mas é fácil de entender. Então peço primeiro que eles escolham um candidato e aí a gente segue passando para cada uma das etapas. A primeira questão, quantos votos são necessários para ser eleito? Dá para responder? Não dá, exatamente porque a gente depende da apuração da eleição primeiro. Primeiro a gente apura a eleição para saber quantas pessoas se abstiveram, quantos votaram nulo e quantos votaram em branco. Assim que a gente tem essas informações, aí sim a gente pode passar para a primeira etapa. E essa primeira etapa, a gente já tem que ter realizado a reeleição, já tem que ter apurado os votos válidos e a gente passa para o cálculo do quociente eleitoral. Essa parte é bem fácil. O mais importante aqui é entender o que a gente está fazendo nessa etapa. Qual é o significado desse cálculo? Porque a fórmula é muito simples. A gente simplesmente pega o total de votos válidos, que a gente já sabe que é o total de pessoas que participaram, tirando os nulos e os brancos, a gente tem os votos válidos. Então, com os votos válidos, a gente divide pelo número de vagas. No nosso caso, na nossa eleição simulada, a gente tem 5 vagas. Então, nossa fórmula ficaria total de votos válidos dividido por vagas. E aí eu vou pedindo que eles anotem, porque no final é eles que vão fazer o cálculo da nossa eleição simulada. Então, o que a gente tem quando a gente faz esse cálculo? A gente tem exatamente o valor de cada cadeira. Vamos imaginar que eu tivesse como total de votos válidos 100 votos. E se eu tivesse aqui como total de vagas, com o número de vagas, 10 vagas. 100 dividido por 10. Simples assim. Eu saberia que para alguém ocupar uma cadeira, seja partido, coligação, para alguém conquistar uma cadeira, ele precisaria de 10 votos. 100 dividido por 10 é igual a 10. Bem simples, dá para continuar. Bom, quando a gente calcula total de votos válidos dividido pelo número de vagas, a gente acabou de calcular o nosso quociente eleitoral. Essa fase é exatamente a fase que representa no nosso sistema atual o método Hare. Se fosse numa eleição em Portugal, a gente praticamente terminaria aqui. A gente já teria feito aqui a eleição. Porque no método Hont, por exemplo, a gente simplesmente pega o número total de votos que cada partido conseguiu e divide por 1, por 2, por 3, por 4, pelo número de vagas. Se você faz isso, já nesse cálculo você já decide todo mundo que vai ficar com as vagas. Isso no método Hont. Aqui no Brasil, como primeira etapa, a gente pega o método Hare, que é simplesmente dividir total de votos válidos dividido por vagas. Só que aqui a gente tem uma alteração, porque se a gente fosse usar o método Hare original, ele seria um pouquinho diferente com relação às sobras. Porque aqui, se houvesse sobras, haveria a possibilidade da gente simplesmente, caso não preenchêssemos as 5 vagas já nesse cálculo, a gente daria a próxima vaga para aquele que tivesse conseguido a maior votação. Então, aquele que tivesse a maior votação ficaria com os excessos. Aqui no nosso sistema, a gente usa uma parte do método Hare e simplesmente faz o cálculo do quociente eleitoral. Bom, geralmente algumas pessoas perguntam, olha, mas se eu quiser fazer esse cálculo aí da minha cidade, como é que eu vou saber quantos vereadores eu tenho na minha cidade? Aí eu respondo, tem uma tabela no artigo 29, inciso 4 da Constituição, onde tem lá, de acordo com o tamanho da população, você tem o número de vereadores da sua cidade. Bom, segunda etapa dos cálculos, a gente já tem o quociente eleitoral e a gente depende dele agora para fazer a próxima etapa de cálculo. Para calcular o quociente partidário, a gente vai depender do quociente eleitoral, porque a fórmula é simplesmente o total de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Então vamos imaginar que a gente tivesse 4 partidos. Eu teria que pegar o total de votos do partido A, total de votos do partido B, total de votos do partido C e fazer uma conta para cada um. Então eu pegaria total de votos do partido A dividido pelo quociente eleitoral, que na minha simulação aqui teria sido 10. Vamos imaginar que o partido A teve 30 votos. Se eu divido por 10, 3. Aqui, voltando no quociente eleitoral, tem uma questão interessante a respeito das sobras. Aqui, se a gente tiver uma fração,
Se ela for igual ou menor que meio, a gente desconsidera. Se ela for maior que meio, aí a gente arredonda para 1, para cima, ok? É bom anotar isso porque quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai se perguntar o tempo todo, e aí, o que eu faço com essa fração? É bom anotar isso. Igual ou menor que meio, despreza. Acima de meio, arredonda para cima. Só que aqui tem uma outra parte interessante, porque quando a gente vai jogar nessa fórmula, o total de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral, geralmente, via de regra, a gente vai ter uma fração. E o que a gente faz com essa fração? Nessa fase aqui, a gente simplesmente despreza a fração. E quando a gente despreza essa fração, o que vai acontecer no final? A gente vai ter vagas que não foram computadas. Porque imagina que eu tivesse aqui, por exemplo, 39 votos para o partido A, dividido pelo nosso quociente eleitoral, que era 10. 39 dividido por 10, 3,9, certo? Então, dos 3,9, eu simplesmente desconsidero o 0,9, cai para 3. Então, praticamente 0,9 aí do cálculo de uma vaga foi perdido nessa fase, porque a gente desconsidera todas as frações. Nesse momento, a gente já tem a informação para cada partido de quantas vagas ele conseguiu. E essa fase aqui é exatamente a fase do método Hont. A gente pegou a primeira etapa do cálculo do quociente, método Hare, na segunda etapa, Hont. Essas informações de qual método está sendo utilizado, eu não falo nas palestras. Aqui é porque o público é seleto. Então, estou dizendo para vocês a complicação do sistema eleitoral no Brasil, exatamente porque ele utiliza várias formas, vários métodos utilizados no mundo. E ainda tem mais, porque aqui a gente vai ter, das 5 vagas, geralmente quando a gente chega aqui, a gente só ocupou 3 ou 4 no máximo. Então a gente tem as sobras. E essas vagas restantes? Como é que a gente vai, para quem vão essas vagas restantes? E aí a gente vai para um outro método. E esse outro método é exatamente o Hagenbach-Bischoff. Porque para essa próxima fase, a gente tem um pouquinho, uma diferençazinha no cálculo. Esse é o cálculo do quociente partidário, onde a gente sabe quantas vagas na primeira etapa de cálculos cada partido conseguiu. E agora a gente vai para a terceira etapa, que só é utilizada quando sobrar cadeiras. Nessa terceira etapa, a gente vai fazer o cálculo também para cada um dos partidos. Vamos pegar o total de voto do partido e vamos dividir pelo número de vagas que ele conseguiu, mais 1. Aqui ainda é a etapa do método Hont, certo? A próxima fase é essa aqui. A próxima etapa é essa terceira etapa. Aqui ainda era a demonstração do método Hont, que é a segunda fase. Total de votos dividido pelo quociente eleitoral. Já aqui a gente vai para a terceira etapa, que é exatamente o cálculo das sobras. A gente já tem o quociente eleitoral, já tem o quociente partidário, e a gente vai fazer o cálculo das sobras, que a fórmula é exatamente o que diz o Hagenbach-Bischoff no cálculo deles. É o total de votos obtido pelo partido dividido pelo quociente partidário, o número de vagas que ele já conseguiu, mais 1. É esse mais 1 aqui que diferencia cada um dos métodos nessa fase. Se a gente tivesse mais 2, a gente teria o método Imperiale. Se a gente tivesse, tendo o mais 1, a gente tem Hagenbach-Bischoff. Tendo simplesmente dividido pelo quociente partidário, a gente teria o método Hont puro. Então, simplesmente a forma de calcular aqui, a gente já altera partes de métodos de sistemas eleitorais. Então, com relação às sobras, a fórmula é bem simples. Nessa fase, todos os ouvintes já terão anotado todas as fórmulas. Então, aqui é bem simples, total de votos de cada partido dividido pelo quociente mais 1. E aí a gente tem o cálculo de todas as sobras. Agora, aqui alguns poderiam perguntar, geralmente os mais atentos, principalmente quando são universitários, eles questionam, mas olha, mas e se sobrar 3 vagas? Sobraram 3 vagas nessa fase. E aí, como é que eu faço? Para cada vaga que sobrou, eu faço uma rodada de cálculo. Mas aí, outros atentos perguntam, mas vai ficar repetindo os mesmos valores? Eu disse, não repete os mesmos valores, porque na primeira etapa, vamos imaginar que o resultado aqui é o resultado da maior média. Vamos imaginar que aqui teria sido 10 dividido por 3. 30 dividido por 10, deu 3. Certo? Para o outro partido, foi 30 dividido por 10, foi 40 dividido por 10, deu 4. 50 dividido por 10 deu 5. Quem ficar com o maior resultado é quem fica com a vaga. Agora tem uma questão. Imagine o seguinte, imagine que aqui eu tivesse o mesmo valor, o mesmo resultado para 2 partidos, para o A e para o B. Qual que seria a solução? Isso já chegou ao TSE e foi uma discussão gigantesca com relação a isso. Porque quando chegou nessa fase de cálculos, deu o mesmo resultado para 2 partidos, já era o cálculo das sobras. E aí começaram a brigar. Não, a vaga é minha, a vaga é minha, a vaga é minha. E aí quando chegou ao TSE, eles disseram que nessa fase de cálculos deveria ser considerada até a 14ª casa da fração. Até a 14ª. Aquele que tivesse o último número maior é quem ficava com a vaga. Mas aí houve um outro caso vindo do Espírito Santo que também parece que Mato Grosso, também nessa situação houve empate.
até a 14ª casa igualzinho. E aí? Como é que resolve? E aí disseram, nesse primeiro julgado do Espírito Santo, disseram o seguinte, olha, nesse caso, quando no cálculo das sobras até a 14ª ficou igual, a gente vai considerar o partido que tiver a maior votação. Então, se o partido teve a maior, porque o resultado aqui pode ser igual, mas o partido lá em cima teve uma votação diferente. Você pode pegar dois números que tem como resultado da conta, o número lá embaixo foi igual, mas lá em cima o dividendo é diferente. Então, aqui, nesse caso, ficaria o partido que tem maior número de votação. E aí aconteceu um caso mais interessante ainda. Houve partido com a mesma votação, nos cálculos até 14ª empatado, tudo igualzinho. E aí, qual seria a solução? E aí, mais uma vez, chegou o TSE. Pois é, rapaz, o grande problema é que é exatamente isso que ele argumentava. Tem que usar lá o 110 do Código Eleitoral e escolher o mais velho. Só que os ministros disseram o seguinte, não, isso não vale porque isso aí seria um cálculo onde tivesse empatado o número de votação específica para os candidatos. Aqui, o Código Eleitoral ele não fala isso nesse caso. E também não há qualquer previsão legal. E aí o ministro Salvo de Figueiredo, salvo engano, o ministro Salvo de Figueiredo disse o seguinte, nesse caso, tendo em vista que o artigo 108 e 109 do Código Eleitoral, eles sempre privilegiam a representatividade, aqui nesse caso o critério de desempate seria o partido que teve a maior quantidade de votos nominais. A gente tem que diferenciar voto de legenda e voto nominal. O partido que tiver a maior quantidade de voto nominal é quem fica com a vaga, já nessa terceira etapa de desempate. Então, assim, são questões processuais que podem chegar num TRE e que, na maioria das vezes, deixa os membros meio malucos com relação a esses cálculos. Então, a gente já tem praticamente a solução. Aqui é a terceira etapa, a gente vai fazer cada uma das vezes, né, para cada uma das cadeiras distribuídas, e vamos chegar à nossa quarta etapa. Bom, já escolheram o candidato de vocês? Todo mundo escolheu? Então vamos fazer a nossa eleição rapidinho aqui. Calma aí. Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, vamos fazer o seguinte. Da última vez eles recomendaram que a gente fizesse assim, que a gente coletasse os votos geral e depois a gente fizesse os cálculos todos de uma vez, ao invés de perguntar pessoa por pessoa. Eu sei que acaba, né, estimulando um pouco aí os eleitores, mas se a gente fizer assim é bem mais rápido. Quem votaria na Madre Teresa? Levante a mão. E aí eu vou, cada vez que eu contar, vocês baixam a mão. 1, baixa. 2, 3. Quem votaria na Madre Teresa? Então, quem votaria? Quem vai votar na Madre Teresa? Então, 1, 2, 3, o senhor. 4, Thiago. 5, o senhor. 6, 7, você. Vai baixando, para não perder a conta. 8, 9, 10, doutor Rudival. 11, 12, 13 lá atrás. 14. Pronto, 14 pessoas. Deixei de contar alguém, não, né? Quem votaria no Lampião? Fernando, Lampião. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eleitores para o Lampião. Quem votaria no Hitler? Algum voto de protesto aí? Fui numa escola, ó, tem um voto de protesto ali atrás, um para o Hitler. Eu fui numa escola, assim, eram alunos de 15, 16 anos, mais de 16 um pouco, e quando chegou nessa fase aqui, em peso, todo mundo votou no Hitler. E o grande problema é que exatamente o tchan da questão aqui é exatamente quando ninguém vota no Hitler. Mas aí todo mundo votou no Hitler. Quase que estragaram a ideia toda aqui. Edir Macedo, alguém? Lá em Mato Grosso tem uma cidade lá que o cara foi prefeito várias vezes lá, chama Hitler Expansão. Se perguntasse isso lá, todo mundo ia votar no Hitler. Putz, aí, tá vendo? É bom saber. Bom saber até a história da cidade para quando for dar palestra lá, já não colocar Hitler aqui. Chico Xavier, alguém? 1, baixa por favor. 2, 3, vocês são os fiscais, hein? 4, 5, Chico Xavier. 6, mais alguém? 7, deixei de contar alguém? Ninguém está votando 2 vezes aí não, né? 8? Pronto. Pelé, alguém? 1, baixa por favor. Mais alguém, Pelé? Então Pelé com 1 voto. Neymar? Padre Marcelo. 1, 2, 3, 4. Bozo. 1, 2, acha? 3, o senhor. 4, 5. Tu quer, please? Bozo com 5 votos. Alguém branco? Alguém voto nulo? Também não.
Bom, agora tem uma questão. Tem uma questão que exatamente quando a gente chega nessa parte aqui, é exatamente a quebra de paradigma. Eu apresentei para vocês a lista de candidatos exatamente como elas nos são apresentadas no dia a dia. Simplesmente a gente vê essa poluição toda de propaganda eleitoral, seja pela televisão, pela internet, por todas as modalidades de propaganda, sempre a propaganda voltada para o candidato. Por isso que eles dizem que a gente tem um sistema uninominal. A gente tem uma propaganda voltada para o candidato. Mas quando a gente vai votar, a gente vota para o candidato também. Só que o grande problema é que o nosso sistema não funciona assim. E aí é que vem a chave da questão. E uma informação importante, que eu não disse para vocês e não disse de forma propositada, é exatamente em qual dos partidos cada um estava. E aí quando a gente chega nessa fase, a situação complica. Porque como eu não disse para vocês em qual partido cada um dos candidatos estava, quem votou na Madre Teresa, né, por toda a bondade, por toda a santidade da Madre Teresa, acabou também votando no Hitler, que está no mesmo partido. Quem votou no Lampião, está tudo no mesmo grupo. Quem votou aqui no Chico Xavier, né, pela linha espírita, acaba votando também no Edir Macedo e no Pelé, porque é o mesmo grupo. E quem votou no PC aqui, no Partido C, se votou no Bozo, acaba votando tanto no Padre Marcelo quanto no Neymar. O que eu quero que vocês entendam, que geralmente eu quero que a plateia entenda, é que nosso sistema, depois que a gente fizer os cálculos, isso vai ficar bem claro, nosso sistema funciona assim. A frase que o Blondel, quando veio no Brasil estudar um sistema, ele deixou, e o livro é interessante porque ele fecha desse jeito, o nosso sistema funciona exatamente da seguinte forma. Eu estou votando na Madre Teresa. Estou votando na Madre Teresa. Mas o que importa para mim é o partido A. Se a Madre Teresa for eleita, ótimo. Mas se ela não for eleita, qualquer outro serve. Estou votando na Madre Teresa. Mas se ela não for eleita, qualquer outro serve. Para mim, tanto faz. O importante aqui é o partido A. Eu tenho preferência pela Madre Teresa. E qual que é a diferença, nesse caso, do sistema do método Hare? Quando a gente fala de método Hare e a gente fala dos outros sistemas pelo mundo afora, a gente teria, nesse caso, um sistema muito mais leal. Porque nessa fase a gente já teria exatamente essa situação. Eu teria uma cédula, exatamente com esses candidatos, para você preencher na frente qual você quer que seja o primeiro. Aqui não seria número de votos, seria número de ordem. Classificação ordinária. O primeiro, qual seria o segundo e qual seria o terceiro. E nesse sistema de voto único e transferível, mas com lista aberta, aí seria realmente uma lista para você votar e você classificaria. E aí vamos imaginar que eu quisesse que o Hitler fosse primeiro. Então eu quero Hitler, minha primeira opção. Se não der para o Hitler, eu aceito como segundo Lampião. Se não der para o Lampião, eu aceito como terceira opção a Madre Teresa. Então, nesse sistema, tanto no método Hare quanto nos outros métodos que utilizam listas abertas, eles fazem isso. E assim é muito mais leal e democrático, porque o sujeito sabe que se esse candidato não for eleito, todos os votos dele vão para a segunda opção. Se a segunda opção não for eleita, todos os votos vão para a terceira opção. Você sabe exatamente para onde vai o seu voto. No Brasil, a gente não tem lista nenhuma. Você não tem lista aberta e você não tem lista fechada.